Ai, nossa, falei muito alto. Vou tentar falar um pouco mais baixo. Perdão. Olá, inscritos e pessoas que caíram aqui de paraquedas. Como podem ver, essa é minha imagem feita pelo celular, então não espere muita edição. Eu não edito meus vídeos, apenas falo. Eu sou o Carlos e eu geralmente falo: olá, inscritos ou pessoas que caíram aqui de paraquedas, seria o melhor. Eu estou tendo que tocar na imagem para ficar bem definido, para ficar bem iluminada, senão começa a escurecer. Então eu gostaria de perguntar a vocês: se o presidente Lula for preso realmente, recentemente ele foi condenado, mas é claro que ele pode recorrer, advogados, toda essa questão. Brasil, ele tem dinheiro, não vai ser preso tão facilmente. Mas eu queria saber, se ele não for eleito, em quem vocês vão votar? Entre as opções temos Bolsonaro, Marina, Luciana Genro, possivelmente Dória, Luciano Huck, Levi Fidelix, Geraldo Alckmin, possivelmente. Quem mais? Dilma está inelegível. Temer, ninguém elegeria ele, então não vou me dar o trabalho de falar. Eu vou falar de alguns candidatos e por que eu acho que eles não vão ser eleitos. Bem, Marina Silva. A Marina é uma mulher que aparece quando tem eleição. Ela não divulga nada, nem aparece muito. Eu não sei o que ela faz, eu não sei quem ela é, eu não sei qual o trabalho dela, eu não entendo muito bem isso. Eu sei que ela é uma mulher pobre, que entrou pra política, é isso que eu sei da história dela. E é isso que a maioria dos brasileiros sabe. É uma mulher pobre que entrou pra política e agora tem um pouco de dinheiro. Não sei se ela tem bastante, se tem pouco. Mas é isso que eu sei da vida da Marina. Ela não tem uma divulgação muito grande, nem um apoio muito grande de ninguém. Ninguém importante fala por ela e ela não tem simplesmente não tem apelativo no Facebook. A gente não vê uma página Vote Marina, Marina 2018, como vemos pro presidente Lula, ex-presidente Lula, ou pro Bolsonaro. Ela não aparece bastante para se eleger, não tem grande apoio, então eu duvido que ela vá se eleger, ou sequer chegue pro segundo turno. Outro candidato que temos seria Luciana Genro. Luciana Genro tem grande apoio LGBT, gays, lésbicas, travestis e de mulheres feministas, tem bastante. Mas ela não tem apoio assim como Marina e não tem grande público saindo da esquerda. Público conservador. Perdão, solucei. O público conservador é bem contra ela, assim como grande parte das pessoas. O Brasil é um país cuja maioria das pessoas é contra o casamento gay, então ela vai ou adoção de casais gays, etc. E Luciana Genro não tem planos econômicos muito bem definidos, visto que ela só visto que ela aparece quando tem eleição, se candidata, recentemente se candidatou a prefeita de Porto Alegre, não conseguiu, perdeu por Marquesan, e ela não tem grande importância, ela demonstra planos a favor de LGBTs, lésbicas, feminismo, as coisas, inclusão social. Isso é muito bom, é claro, mas ela não tem um plano econômico que um país em crise precisa. Então, sinto muito. Outro candidato seria Dória. Dória não vai se eleger porque ele demonstrou algumas opiniões hipócritas. Não tem muitos planos, não tem muitos planos bem definidos. Ele tem claramente o apoio do Pânico na Band e o apoio da Praça Nossa, que se demonstrava a favor dele. Mas ele não aparece, ele não tem o mesmo apelativo que, digamos, o Lula tem, o Bolsonaro tem. Ou sequer que a Marina tem. Ele não tem um grande histórico, começou recentemente como prefeito, e o maior apoio dele está em São Paulo, que é, claro, o centro econômico do país, mas, mesmo assim, fora o fato de que várias pessoas a favor de alguns direitos humanos, algumas coisas do gênero, são bem contra ele, pelo que ele fez com os caras da Cracolândia. Que pra mim, a minha definição disso, perdoe minha eu não sei qual é a palavra, meu desconhecimento sobre a situação, mas pra mim foi como se ele tivesse ligado a luz num quarto cheio de baratas e as baratas tivessem saído. Aí ele desligou a luz e as baratas voltaram. Foi isso que ele fez. É claro que ele tirou algumas baratas, mas as baratas continuaram lá. Ele não limpou nada, ele só deixou as baratas lá. Aliás, ele até deu uma limpadinha. As baratas estavam tendo problemas para se reproduzir e ele deu uma limpadinha no lugar. Uma cara nova pros traficantes, ele tem o apoio deles, então.
Alckmin, não, Alckmin, eu vou admitir que até algumas semanas atrás eu não sabia quem era Alckmin. Eu não sou São Paulino, né? Paulista também, não, não sabia quem era Alckmin, nem sei o que ele faz. E considerando que eu sou uma pessoa um pouquinho ligado, o mínimo que eu sou ligado em política, e não sabia quem é Alckmin, eu duvido que a maior parte do povo saiba. Ele pode ter o apoio de São Paulino, só que também é considerado, às vezes, golpista, às vezes hipócrita. Eu vejo muita gente fala mal dele. Também duvido que ele chegue a entrar. Não acredito nisso. Se alguém, se alguém tiver alguma opinião diferente sobre o Alckmin, sinto muito, eu não conheço muito sobre o Alckmin, por favor, comente. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tem um grande apoio no Facebook, entre o público de direita, evangélicos, conservadores e racistas. Retrógradas também. Grande parte desse público está a favor do Bolsonaro pelas suas declarações, pelo fato de ele ser anti-esquerda, pelo fato de ele ser anti-aborto, anti-adoção por casais gays, querer a volta à ditadura. Mas ele não tem um grande apoio político e ninguém muito inteligente apoia ele. Ele tem, é claro, apoio de Danilo Gentili e Ratinho, que já deram entrevistas falhas para ele. Uma vergonha realmente, Danilo Gentili e Ratinho. Fizeram péssimas entrevistas. Se bem que de Danilo Gentili não podemos esperar muita coisa. Bem, eu não. Bem, Jair Bolsonaro também tem uma grande oposição de esquerda, petistas, gays, lésbicas, negros, mulheres. Pelo menos os que leem um pouco não votam nele. Demonstra uma certa arrogância, hipocrisia e uma ilusão de grandeza muito grande, achando que está fazendo uma coisa, mas na verdade ele está há 25 anos, há cerca de 20 anos no parlamento e não vi grandes mudanças sendo feitas por ele. Participou de algumas votações, mas eu não vi ele falando nada de importante realmente. Já falei de quem mais que eu não falei. Eu ia falar de Luciano Huck, Levi Fidelix e um outro cara que eu me esqueci o nome. Só que eles não têm apoio, não são levados a sério e são mais memes na internet do que políticos. Então eles não vão ser eleitos. Mas diz aí, se o Lula for preso, em quem você vota e por quê? Sou petista, mas eu não tenho ilusão de que o PT seja perfeito. Eu sei que ele também fez bastante coisa, não gosto da Dilma, mas diz aí, sem Lula você vota em quem? Por favor, comente, curta, compartilhe, mas o principal, comente, eu quero saber a sua opinião.